Graça e paz, um ótimo dia, uma semana abençoadíssima. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. Eu quero iniciar hoje uma palavra sobre fé. O que é a fé? A gente inicia uma série de vídeos falando sobre a fé. Só que para que eu dê continuidade a esses vídeos, eu dependo da tua ajuda. E já peço para você dar o seu like aí, ó, vai aparecer um sininho aqui em cima, vai aparecer para você se inscrever no nosso canal. Então eu peço que você dê a sua curtida, para nós é muito importante. Você compartilhe, porque inúmeras pessoas serão abençoadas por aquilo que nós vamos compartilhar nesse momento, num tempo tão difícil. E se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para os novos vídeos que virão falando sobre fé, falando sobre a fé. E o que é a fé? Então peço que você aí primeiro se inscreva no nosso canal aqui, ó, tá vendo? Inscreva-se, aperte o sininho e dê a sua curtida e compartilhe com seus amigos e peça a eles para se inscreverem, curtirem, apertarem o sininho também, porque muitas pessoas serão abençoadas. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aguarda essa questão de alcançar testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou mais uma vez dar uma transpassada rápida e fazer um pulo assim, puf! E no versículo 13 diz assim: todos estes, relacionados antes, morreram na fé e sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Vocês lembram de Abrão, quando Deus chama, tira ele, sai da tua terra, parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei? Todos esses homens de Deus, de personagens bíblicos, de alguma forma, saíram de lugar e foram para outro lugar, direcionados, orientados por Deus. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E aí fala de Abraão, Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés, e aí depois fala, versículo 27 fala: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o impossível. Celebrou a Páscoa, colocou o sangue da aspersão no sangue nas portas, nos umbrais das portas, e o destruidor dos primogênitos não lhe tocou. Pela fé passaram o Mar Vermelho, e aí pela fé os muros de Jericó caíram. Já está falando aqui de Josué, fala de Raabe, e vai dando continuidade. Está falando, no 34 apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e já está falando de outros homens e mulheres, alguns foram cerrados ao meio. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra.
Ou seja, eles passaram muitas coisas. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bem, é uma leitura muito grande, né? Do versículo 1 até o versículo de número 40, mas é um texto que fala o que é a fé. E eu quero deixar 3 considerações introdutórias para aquilo que nós vamos falar. Lembrando a você que nós temos uma série de vídeos sobre a fé. E este é o primeiro deles. E para que a gente dê continuidade, eu peço que você dê o seu like, dê a sua curtida, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, obviamente, e aperte o sininho. O sininho vai estar aqui, você aperta, se inscreva no canal, compartilhe. Eu espero ainda essa semana chegarmos ao número de 1000 inscritos. Você fazendo assim nos ajuda a continuarmos e buscarmos melhorias para o canal. Se você for ver, nós temos quase 300 vídeos. Lá do início até hoje a gente tem buscado melhorias. E tudo isso tem acontecido para abençoar a sua vida. E tem acontecido porque você tem nos ajudado. Então curta, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho, se inscreva aqui. E é isso aí. Bem, 3 considerações. A primeira delas, o texto fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. A fé é a demonstração daquilo que nós cremos, ainda que nós não vemos. É como se nós trouxéssemos à realidade o que não existe. O nosso Deus, ele faz isso muito bem. Ele traz coisas, traz à realidade coisas que não existem e chamam essas situações ou realidades que seriam irrealidades à existência como se fossem. Deus traz à existência coisas que não existem e as chama como se já fossem. Isso é algo que Deus faz com muita facilidade, por Ele ser Deus. E nós, como filhos de Deus, Deus nos deu, nós vamos falar isso mais para frente, a fé que nos possibilita estarmos firmes num fundamento invisível, mas que também nos garante chamar à existência coisas que não existem como se já fossem. Versículo 1, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, ou seja, não existe, mas se espera. Eu tenho um filho e ele se parece muito comigo. Você olha para ele, você me vê. E graças a Deus por isso, né? O modo dele correr, dele andar, lembra o Marcos Félix. Mas ele é o Marcos Félix? Ele não é. Ele é o filho do Marcos Félix. Nós não somos deuses, nós não somos Deus, mas nós somos, no sangue de Jesus, feitos filhos de Deus. E por conta disso, o Pai nos deu a fé para podermos recebermos antecipadamente coisas que nós não vemos, mas por crer, pela nossa crença em Deus, já trouxemos à existência. Os outros vídeos eu vou falar com mais calma sobre isso. Mas em primeiro lugar, a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos que já existem. É como se fosse a posse antecipada daquilo que nós ainda não vimos acontecer, nós não pegamos, mas cremos que essas coisas já existem. Segundo lugar, o texto narra que esses homens, essas pessoas, esses personagens da Bíblia, a fé deles alcançou um bom testemunho. Alcançou um testemunho que agradara a Deus, que agradou a Deus. Quando a nossa fé é pautada simplesmente no agir de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, no querer de Deus,
e levamos isso para que todos saibam que essa fé nos move e nos faz transpor limites, derrubar muralhas e barreiras. Isso agrada a Deus. E no capítulo 11 nós vamos ver que o testemunho dessas pessoas, o ato de Abrão ouvir a voz de Deus e caminhar, vendo a cada dia o que Deus iria lhe mostrar, isso agrada a Deus pelo fato de obedecer, pelo fato de ouvir, pelo fato de fazer. Então a nossa fé baseada em Deus, ela nos faz obedecer, antes ouvir e agir. E isso é muito importante nos dias de hoje, que nós estamos vivendo incertezas, reflexões, muitas advertências, confusões e também dias estranhos. Mas é a fé que irá nos garantir vitória. Eu vou estar falando mais à frente sobre isso, sobre a vitória que vence o mundo de forma mais paulatinamente, de forma bem explicada, para que você entenda o que a fé pode ocasionar em tempos de dificuldade, de adversidade, como os dias de hoje. E em terceiro lugar, como introdução dessa série de vídeos sobre a fé, eu quero dizer para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer nele, crer que ele existe, e que ele é presenteador, recompensador, galardoador daqueles que o buscam. A gente costuma dizer, e talvez você faça essa pergunta, mas por que tem gente que nem confia em Deus, nem acredita em Deus, e elas conseguem prevalecer nesse mundo e vencer nesse mundo? Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e soprou o fôlego da vida, ele colocou o ar, e ele colocou no homem a condição de escolher, que a gente chama de livre-arbítrio. Mas Deus colocou também algo dentro do homem, chamada capacidade de ir, avançar, decidir, conquistar, que nós podemos dizer que é uma fé natural. Quando eu digo, aquela porta, quando eu colocar a mão na maçaneta, ela vai se abrir. Quando eu ligar a torneira, vai sair água. É algo natural que as pessoas que trabalham com empreendimento, pessoas que trabalham com alto risco, ou mesmo outras que vivem em desafios nesse mundo, elas falam, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e vai acontecer isso. E acontece. De fato acontece. Porque é uma fé natural que Deus proporciona um ser humano de qualquer nacionalidade, naturalidade, para que eles possam conquistar. Mas existe uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural. E é essa que nós estamos aqui trazendo. E essa série de vídeos vai nos dar a ideia real do poder da fé em Deus. A fé que nos faz ver o que ainda não existe e chamar como se já fossem. Porque o nosso Pai, o nosso Deus assim já o faz. É a fé que alcança um bom testemunho dos que estão ao nosso redor e que agrada a Deus, que glorifica o nome de Deus, porque Ele é santo. E é uma fé daqueles que se aproximam dEle, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. E esses Deus tem prazer. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Hoje eu estou bacana,
recebi essa camisa aqui, camisa Jesus, e a gente usa essa camisa aqui, que foi presenteada. Mas se você quiser uma camisa dessa, deixa aí nos comentários, pastor, eu quero uma camisa dessa. A gente vai dar um jeito aí de chegar até você, num precinho bem bacana, tá bom? E se você quiser que a gente continue falando sobre a fé, estamos fazendo os vídeos aí, mas eu dependo aí que você aperte o sininho, inscreva no nosso canal aqui, ó, bem no cantinho aqui, dê a sua curtida e compartilhe, porque a gente quer falar de fé. De fé. O que é a fé? E como viver a fé nesses dias? O que é viver ou vencer pela fé? O justo vive pela fé. Qual é a fé que agrada a Deus? E a fé para os dias de hoje? Dias difíceis. Nós vamos compartilhar sobre esse tema. E aí eu peço que você dê o seu like aí. Pode colocar nos comentários. Coloque perguntas caso você tenha. E a gente vai dar continuidade em nome de Jesus. Deus abençoe você. Graça e paz.